Olá, pessoal. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Jornal O Expresso para mais uma edição do nosso O Expresso Entrevista. E hoje com um convidado especial, uma pessoa que percorre esse Brasil aí, um youtuber, né? Muito conceituado. Muito obrigado por vir bater esse papo conosco. Chico Abelha, o Francisco José Lacaz Ruiz. Falou certinho. 68 anos. Isso aí. Com esse sobrenome espanhol. Espanhol. E Gosto. mais as outras origens europeias também. Também. Chico, posso chamar você de Chico? Por favor. Certo. Vou me sentir muito melhor. Maravilha. Antes da gente bater um papo aí sobre a sua vinda aqui para Capão Bonito, das suas impressões aqui com o Capão Bonito, você me dá licença para eu fazer o meu patrocínio, porque eu preciso dele aqui, né? Para poder manter o nosso programa aí, tudo bem? Bora. Vamos lá então, Luizinho, vamos falar do Bruno do Cimento. Muito bem, se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção: cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa, e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento fica aqui em Capão Bonito, na Avenida Santos Dumont, onde funcionava antigamente o depósito de bebida Antártica, para quem não conhece, ali na Santos Dumont. O Bruno do Cimento também tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. É o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim, do Bruno do Cimento. Se Deus quiser, no futuro vai ser fabricado esses produtos novamente em Capão Bonito, porque, viu, Chico, aqui tem uma fábrica de cimento que está parada, né? Muito bem, agora vamos lá. Ó, esse aqui é o café da manhã do Hotel Baguaçu. Então, para você que não sabe, o Hotel Baguaçu, o café da manhã é aberto para o público, não é só para o hóspede. Se você quer lá tomar esse delicioso café da manhã do Hotel Baguaçu, você pode procurar o Hotel Baguaçu pelo WhatsApp, pelas redes sociais e fazer lá a sua reserva, ou ir lá direto e tomar o seu café da manhã no Hotel Baguaçu. Muitas vezes quer agradar a esposa, a sogra, essas coisas, vão lá até o Hotel Baguaçu, 99807-2845, e faça a sua reserva para tomar o café da manhã lá no Hotel Baguaçu. Muito bem, e aqui nós vamos falar do Laboratório de Análises Clínicas Analab. O Laboratório de Análises Clínicas Analab tem duas unidades aqui em Capão Bonito. Uma aqui na região central, na rua Silva Jardim, e outra na Vila Aparecida. E o Laboratório Analab, né, Luizinho, tem uma vantagem. Se você precisar fazer o seu exame na casa, é só contactar eles, eles vão lá e fazem a coleta do exame lá na sua casa. Muito bem. Chico, já fiz aí a publicidade. Já começamos? Já começamos. Posso fazer uma observação? Pode. Eu tô me sentindo no tempo antigo, você tá fazendo um rádio do jeito antigo. É isso aí, nós estamos fazendo quase um programa de rádio aqui. Mas você sabe por que eu senti isso? Porque eu escutava rádio, né? Sim. Eu morava sozinho no meio do mato. Sim. E o meu companheiro era o rádio. Rádio de pilha. Radinho de pilha. Porque não tinha energia. Tinha energia elétrica, E aí você gostou desse tipo? É o rádio antigo. Não, eu me senti no passado, assim. Passado. Muito bem. Bom. Chico, você quer contar um pouco da sua história pra gente começar o bate-papo, para as pessoas saberem aqui da região? Eu funciono melhor com perguntas, tá. Mas eu posso dizer por que eu estou aqui, né? Sim, vamos lá. Eu viajo um pouco o Brasil afora e eu atendo convites de pessoas que se identificam com o meu trabalho, que percebem a importância do meu trabalho. Eles me convidam e me facilitam com entrevistas que, basicamente, eu entrevisto as pessoas do campo, né? Não só elas, né? Mas as pessoas que estão em busca de qualidade de vida e que tem alguma coisa, alguma história para compartilhar que eu acho que vale a pena a gente mostrar para o mundo, né? Certo. Então, é isso que eu faço hoje. Certo. Só que eu já fiz muitas coisas no passado. Sim. Já tirei leite. Chico Abelha é porque eu era apicultor. Certo. E chegou uma hora que eu resolvi morar no meio da floresta, né? Certo. Alguma coisa em busca de uma reconexão com a minha essência, né? Sim. E fui mais ou menos expulso para a mata, porque na cidade eu já não encontrava mais lugar para mim.
Tá. E ali, na meio da mata, eu construí casa de pau a pique, casa de tronco, casa com adobe, casa com taipa, né? Sim. E nesses lugares eu morei, convivi muito com essas pessoas do campo, né? Chamado caipira aqui no estado de São Paulo. Sim. E eu percebi que essas pessoas, apesar de iletradas, apesar de analfabetas, elas me ensinaram muito. Sem elas, eu não teria conseguido. Você ganhou muito conhecimento. Com certeza, porque um engenheiro teria construído uma casa de cimento. Sim. Né? Mas eles construíram casa com madeira, com cipó, taipa, com sapé, praticamente só com elementos que estavam ali no entorno. Disponível na natureza ali para eles. Então eles foram meus mestres. E eu tenho, na minha natureza, eu acho que eu vim fazer isso nessa vida, é mostrar aquilo que ninguém está vendo. Certo. Né? Então eu quis mostrar para o mundo o valor dessas pessoas que são as pessoas que, no fundo, elas produziram nossa comida, elas ensinaram nossos pais. E hoje, né, se existe a tecnologia, há 50, 100 anos, né, quem plantava era essa pessoa que estava com a enxada, com o arado ali. Então, eles conhecem os ritmos da natureza, eles conhecem as ervas, conhecem as árvores. As luas. As luas tão importantes, né? Sim. E todo o folclore e as festas, as celebrações que eles faziam da colheita, né? E tal. Então, isso é o que eu tenho feito. Certo. E mais recentemente, os novos rurais. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Não, esses novos rurais. Então, novos rurais. O que é os novos rurais? Dicionário, ou neo-rurais. Certo. Que são as pessoas que não estão mais aguentando o estresse da cidade grande. Entendi. E elas estão procurando se aproximar da natureza. Por quê? Porque a natureza é mãe. Sim. Na toa que é mãe natureza, ela nos acolhe. Certo. E essas pessoas vão buscar sossego, tranquilidade, porque todas as casas que eu vou na zona rural, a pessoa às vezes nem me conhece, eu chego lá, começo a conversar, a pessoa vai se abrindo, ela te oferece um café, te oferece um bolo, e no fim ela tá falando, mas é cedo, você vai embora já? Já vai embora. Dorme aí, né? Então, assim, é uma generosidade muito grande das pessoas que estão mais próximas da natureza. Na cidade a gente está se fazendo assim. A pessoa, você acha que na cidade está ficando acolhida, está ficando fechada? Com certeza, é isso que eu percebo. Certo. Né? E as pessoas mais que eu acho que querem qualidade, não só para elas, justamente quando elas vão ter filhos, elas falam, eu não quero que meu filho cresça nesse ambiente hostil. Certo. Então elas procuram a zona rural. Então eu estou dando visibilidade para elas também. Para isso. Você está dando visibilidade para esse mundão do Brasil afora que nós temos. Esse movimento, porque agora está sendo chamado de êxodo urbano, que antes era o êxodo rural para as cidades, por causa que as de pessoas estão deixando a zona urbana para ir para a zona rural para ter qualidade de vida. Exatamente. Agora, você, ao mesmo tempo que você dá voz, da imagem, você mostra o que acontece no dia a dia do homem do campo. Vamos falar, tem um canal no YouTube onde eu coloco isso. É isso aí. Acho que é o canal seguinte, de falar, né? É o canal que eu ia perguntar, isso aí. É o canal Chico Abelha. O canal Chico Abelha no YouTube, que eu acho que é o canal mais adequado, porque ele permite vídeos longos. Não é aquela coisa descartável de Instagram, Kuwait, TikTok. Eu faço uma entrevista grande, se durar 3 horas, vai ficar as 3 horas ali falando, né? E é lá que eu coloco tudo e as pessoas podem consultar, tem playlists assim, tipo assim, crendices populares, tem outra histórias e causas da roça, bioconstrução, ervas medicinais, depende do interesse, é como... Você lembra qual foi a primeira entrevista que você colocou no seu canal? Então, a primeira entrevista não foi a de zona rural, né? Pode falar aquela? Pode. Porque eu tava assim, ó, é uma coisa meio doida, né? Eu não tenho curso superior. Certo. Tudo que eu aprendi foi na faculdade da vida, né? E eu caí para gerenciar uma rede social que era antes do LinkedIn e Facebook. Não existia LinkedIn e Facebook, eles estavam, como fala, fazendo um laboratório. Então eu era a pessoa que gerenciava. Certo. Eu queria atrair público para lá. Eu pensei, puxa vida, o melhor jeito de eu atrair público é eu entrar no Big Brother número 9, que é claro que eles vão me aceitar. Eu era cabeludo, um cara diferente lá, saí da mesmice do Big Brother, né? Mas é claro que eu não entrei. Mas eu tive que fazer um vídeo para mandar para a Rede Globo. E em fazendo esse vídeo, eu vi que era possível eu fazer um vídeo. Entendi. E aí eu comecei a fazer os vídeos, aí entrevistar meus amigos e tal.
E no fim eu estava entrevistando um cara que falava como se proteger de cobras, a dona Maria que fazia uma receita de remédio para vermes, né? Sim, sim. E aí foi. Aí foi indo. Mas isso primeiro foi em 2009, que foi o do Big Brother. 2009. 2009, foi né? Big Brother. Na verdade, foi um pouco antes já, que eu já tinha descoberto o canal, mas eu não tinha colocado o vídeo ainda. Você está usando as vantagens da nova tecnologia, desse negócio aqui, que muitas vezes a nossa vida está aqui, que é no celular, né? Para transmitir a boa qualidade de vida que tem no campo, para mostrar o conhecimento daquele cidadão que você mesmo falou. A pessoa muitas vezes não tem escola, não tem formação Mas escolar. se der uma crise mundial, acabar a comida, ele vai saber se virar. Ele vai saber. A gente não. Não vai. Não vai saber. Não vai sobreviver. Agora, o Chico Abelha é porque você criou a abelha. Eu criava abelhas, e teve um tempo que eu tirei leite, eu fazia queijo, fazia pães, entregava para as pessoas e mel também, né? Eu não fazia mel, as abelhas faziam mel, mas você coletava delas. Eu roubava delas. Quando eu percebi que eu estava sendo um ladrão delas, eu me senti mal e eu preferi parar. Mas o nome ficou, e eu acho o nome bonito, abelha, porque é um ser social. A abelha é um ser social, é muito interessante. Abelhas, formigas, baratas e besouros, elas têm milhões de anos com essa mesma forma. Eles sobreviveram a vários cataclismos terrestres. E nós, humanos, temos centenas de milhares apenas. Conforme algumas teorias, no máximo 300 mil. Né? E estamos em evolução. Então, com as abelhas, a gente tem muito a aprender. Talvez por isso que inconscientemente eu deixei que ficasse esse apelido. Deixou que ficasse o Chico Abelha. Chico Abelha. Tá. Você agora tá percorrendo a região aqui sudoeste, né? Você foi convidado e felizmente aceitou e veio fazer um giro. Você conhecia a região já ou não? Olha, então, é engraçado, quando eu era adolescente, os meus amigos vinham aqui pro Petar, para uma caverna que tinha aqui, e uma vez eu vim, mas era uma coisa muito... Eu não conhecia a região. Seria a Caverna do Diabo? Não era do Diabo, era uma outra. Certo. Era em Apiaí. Em Apiaí, Eu acho que era em Apiaí. Tá, certo. Acho que era Apiaí igual Apiara, essa região, mas eu não conhecia. Certo. Aliás, a fama do Vale do Ribeira, que é uma região muito pobre, né? Sim. E que eu nunca me interessei. Foi só recentemente, no ano passado, que eu conheci o Baixo Vale do Ribeira. Certo. E fiquei deslumbrado com aquilo, né? Sim. E subi depois por Apiaí, voltei por aqui. Sim. E vi essa cidade, foi engraçado, porque eu vi essa cidade na minha volta e logo depois o Fernando, que está aqui, me convidou. E eu falei, mas eu passei nesse lugar faz poucos dias, né? Aí eu vi, sabe, essa coisa da sincronicidade, duas coisas iguais acontecendo e tal, e eu falei, eu acho que eu tenho que ir lá. E eu atendi o convite de vir aqui. E o que você está achando aqui de interessante? Porque você falou, olha, aqui na realidade o Alto Vale do Ribeira e região sudoeste, né? Nós somos o Alto Ribeira. Né? É o Alto Ribeira com uma mistura, porque o estado se divide por bacias hidrográficas, né? Então o Alto Vale, ele está como Alto Vale por causa da bacia hidrográfica do Ribeira. Nós aqui somos a bacia hidrográfica do Paranapanema, que é a região sudoeste, mas nós temos vínculo com o Vale do Ribeira, nós temos o vínculo cultural, econômico, todos os vínculos esportivos, de lazer, são entre Capão Bonito e as cidades vizinhas, que estão no Alto Ribeira, né? Pois é, você perguntou o que eu estou achando aqui. No fundo, eu acho que nós somos muito parecidos. Eu estava no norte de Minas. Sim. A mesma farinha que é feita no norte de Minas é feita aqui. É feita aqui. O processo é mais ou menos o mesmo. Só o nome das ferramentas é que muda, né? Sim. O que muda também é o sotaque, né? Sim. Esse é muito visível, né? Sim. Mas assim, o material que você usa para construir a casa, lá tem mais pedra, aqui era mais barro, né? Então... Sim. Isso muda, né? Agora, como eu já te falei antes, todo lugar pequeno, cidade pequena ou zona rural,
as pessoas são muito acolhedoras. Sim. E aqui em Capão Bonito eu encontrei isso. Certo. Porque é uma cidade pequena ainda. Sim, né? sim. Eu não sei, talvez hoje a gente estava vindo para cá, 5 horas da tarde, já tinha uma fila de 10 carros ali na rotatória. Eu falei pro Fernando, não queira que essa cidade cresça mais do que isso, porque vai estragar. Ainda tá bom, né? Ainda tem os benefícios da cidade pequena, né? Tem. Mas ainda você conhece todo mundo na rua, ainda você sabe, onde é que mora na rua da Dona Maria lá, lá do Zé lá, e você chama o amigo, esse é o Zé da Dona Maria. Todo mundo sabe quem é, né? Sabe quem é, né? Então ainda tem disso. Pois é. E o que eu achei muito gostoso aqui é que me dá a impressão, né? Talvez eu estou sendo muito bem recebido aqui, agradeço a cidade e até a todas as pessoas que me hospedaram, né? Inclusive você no seu hotel Baguaçu. Sim, no hotel Baguaçu. Eu tomei esse café da manhã hoje de Tava manhã. bom? Tava bom, mas sabe o que eu senti falta? Daquele lugar de esquentar pão, a tostequeira. Mas era só pedir. Aí o rapaz falou assim pra mim, não, eu levo pra esquentar lá na cozinha, né? Mas assim, é legal ter pro hóspede ali, né? Sim. Depois eu te explico por que não tem. Tá bom. Tá bom? Legal, tudo bem. Mas é pro pessoal oferecer. O senhor quer que esquente, faça a tostada pro senhor? Deixa um ligado lá, será? É isso aí. Mas o que eu ia falar de cidade pequena, eu sinto assim uma disponibilidade das pessoas de quererem ser vistas, sabe? Sim. E eles querem que apareça, né? Certo. Que nem o Cláudio Balaio querendo se mostrar. Sim. Mostrar o trabalho dele, né? O Rojão. O Rojão, é. Sim. E nisso eu vejo todo mundo tem essa eu percebo como generosidade, sabe? Porque para mim eles estão alimentando o meu trabalho e eles me agradecem porque eu estou dando visibilidade. Então é uma troca muito linda, muito rica para todo mundo, né? Então isso eu gosto de cidade pequena e eu acho que a gente devia ter uma política pública, não sei, uma lei, qualquer coisa para não deixar crescer as cidades, para manter essa coisa familiar. Entendi. Eu como canceriano, eu me sinto família em todo lugar que eu vou. Eu me faço família. Essa coisa do interior das pessoas conhecerem, tem né? preço. Tem coisa que não tem preço. Agora, você visitou o Parque Intervales também, né? Eu fui no Intervales, Fernando? Foi no Intervales? Foi. Não, ele foi no PENAP. No PENAP. No PENAP, tá. Você foi no PENAP, foi no Matias, isso? Matias. O que você achou, vamos lá primeiro, do PENAP, Parque Nascentes do Paranapanema? Pois é, a gente estava conversando um pouco antes, né? Sim. E eu achei legal que o acesso é ruim. Sim. Por quê? Porque dificulta aquele turismo em grande escala, que eu acho que pode ser predatório se não for bem cuidado. Bem cuidado. Então, eu acho era um lugar que já foi, como fala... Explorado. Foi explorado, muita madeira saiu de lá. Muita madeira saiu. Tem inclusive as ruínas da serraria lá, serraria, né? sim. Mas a natureza está com toda a força. Está retomando o espaço. Então eu me senti acolhido porque eu me sinto em casa dentro da floresta. Inclusive eu sei comer, né? A gente voltou outro dia, eu e o Fernando. Sim. Nós fizemos uma caminhada de umas 5 horas, sem almoçar. Sim. A gente foi comendo frutinhas no caminho. Você já foi pegando as frutinhas lá do... Porque a gente tava com fome, né? Pô, mas assim, então em vez do Big Brother, você vai pro Largados e Pelados. Não, mas agora nem que eles me convidem, eu não quero. Você não quer mais? Porque eu já encontrei um trabalho que eu já gosto muito de trabalho, fazer. Não quero. Viu? Mas porque no Largados e Pelados que o cara tem que ficar... Não, mas eu não quero ficar pelado, não. Não quer ficar pelado? Não, quer. Hoje não, porque vai fazer... E gostou do que você viu lá do Rio Paranapanema? Cara, então, eu sinto a energia do rio, sabe? Sim. Aquilo... porque quando eu era criança, eu fazia aqueles mapas com papel de seda. Eu não sei se você pegou esse tempo. A gente fazia uma cola. Peguei. Você pegava o mapa, você colocava o papel de seda e fazia você a cola. Os nomes em cima. E tinha lá escrito, né? O Rio Paranapanema. E é um nome sonoro. Sim. Então, quando você vê aquele rio, mesma coisa aconteceu no Jequitinhonha, quando eu fui lá pra cima. Então, você sente uma coisa... E aquilo é grande, é imponente, sabe? E é a natureza... Você entrou dentro da água lá no rio, lá na ponta do Sakamoto? E tava meio chovendo. Então... Aí você não entrou. Eu não entrei, não. Aí você fez bem, porque nessa época, quando tá frio, é friado. Mas não era isso. A gente fez uma caminhada, porque tinha árvores caídas. Sim. Então a gente teve que andar 1 hora. Sim. Até chegar. Teria feito de carro, a gente teve que andar a pé. Andar a pé até chegar. Eu pensei, se eu entro na água fria, uma parte da minha energia já vai embora. Ali, entendeu? Ali realmente a água, quando você entra, ela é uma água
água bem fria, geladinha. É bem gelada, né? Mas olha, desculpa te interromper, eu acho que o maior bem que vocês têm aqui é a natureza ainda. Sim. E assim, bendita a hora que alguém, eu não sei como, que aconteceu esse parque. Sim. Porque ele é um pulmão, sabe? Ele é uma renovação de tudo, né? E para nós mesmos, seres humanos, como quando vamos lá, a gente se reconecta e se reabastece de uma coisa que não tem na cidade. Então, por isso, sabe? Não tem valor, não é só econômico, né? Eu falo para as pessoas que nós somos uma cidade relativamente pequena, como nós conversamos aqui, e teoricamente o ar aqui é puro. Mas é mais puro. Mas quando você chega lá... É um grau a mais. Você sente a diferença. Mesmo você estando numa cidade que teoricamente o ar é puro, você chega lá, você fala, nossa, parece que há uma purificação do pulmão da gente. E é imediato, sabe? Imediato. Se você está aberto, você recebe aquilo que está lá. Parece que vem um fluido interessantíssimo, parece que purifica você, é muito gostoso. Quem não conhece o Parque Nascentes do Paranapanema, ele foi fundado em 2012 e ele tem há uma disputa entre o governo do estado e alguns proprietários. Para paternidade? Não, que tem alguns proprietários dentro ainda do parque, né? Alguns até com matrícula, né? Então, mas o que é fundamental, que eu acho que do intuito do parque, é a preservação de uma região muito importante que no passado havia exploração de madeira lá, né? Então, é o que você falou, está tendo a recuperação da natureza, né? A natureza está voltando. Ela está retomando, eu senti isso lá. Isso me fez bem. Eu acho até que tem que manter a antiga serraria para a pessoa ver. Mantém como um museu, como uma história, né? Uma história para mostrar, olha, o que aconteceu aqui, o que a natureza está recuperando, né? Além do Nascente do Paranapanema, parece que vocês foram lá no Matias também? Nós somos no Matias, que é uma figura que vive dentro do parque. Acho que ele é o último remanescente. Um dos poucos. É autorizado a viver lá. Sim, autorizado a viver. Ele é uma figura muito interessante. Ele reconecta a gente com aquela coisa mais inocente do ser humano, né? Sim. E isso foi muito legal. Eu gostei demais. Inclusive, ele toca, né? Sim. Você não assistiu o vídeo, não, né? Não dele, mas eu assisti um vídeo anterior, que foi feito um filme, que foi até premiado. Um documentário, dele, né? Que é muito interessante o dia a dia dele ali, né? Eu não peguei isso porque eu fui numa excursão do Monte de Jipeiro. Sim. E eles logo chegaram os jipeiros e eu não dei continuidade, né? Eu teria aprofundado, mas ficou só numa conversa inicial ali. E ele disse que tocava. E eu gosto quando a pessoa toca, né? Vamos tocar então, né? Uhum. E assim, o Fernando pegou o violão e ele pegou, o Matias pegou a sanfona. E o Fernando, eu falei, você vai dar o tom? Não, ele que vai dar o tom e tal, não sei o quê. Ele começou a tocar e ele toca num ritmo frenético, assim, a sanfona, tudo desafinado, e ele canta, conforme o Fernando, afinado, uma música sertaneja. Sim. E aquilo mexeu comigo, me emocionou. Sim. Sabe por quê? Porque ele não tem filtro do que é certo e o que é errado. Ele está dando expressão para a celebração da vida dele, da alegria dele. Então, isso para mim definiu quem é o Matias, né? Sim. É uma pessoa que está de bem com a vida. Ele diz que tem 75 anos, mas você olha a pele dele, tá igual a sua. Não parece. Não parece que tem 75. Parece. Aí eu falei isso para ele. Ele falou, mas também vivendo aqui com essa água pura, com esse ar puro, essa vida pura, não dá para ficar velho, né? Não vai ficar velho, né? E ele falou coisas muito pertinentes aí. Eu achei muito legal ele. O papo foi gostoso. Pena que ele não é uma atração turística. Quer dizer, pena não, porque ele não pode ser uma atração turística, né? Eu acho que é um desrespeito até com ele. Sim. E mesmo que fosse, né, de alguma maneira que ele participasse, tivesse algum ganho, sim, é uma hora que ele morrer, não vai acabar aquilo, né? Sim. Mas eu acho que o importante é que tem sido retratado, né? Isso. Esse documentário dele foi feito um registro, agora a sua visita e outras pessoas que... Cada um com um olhar, isso que é legal. Cada um com um olhar diferente, né? Mostra a vida de uma pessoa. Isso aqui eu acho que é quando a gente foi no PENAP. Eu acho que o Luiz isso aí que está passando para nós, né, Luiz? É. Isso aí é do PENAP? É do PENAP que a gente foi. PENAP. A gente foi anteontem lá. Acho que ele deve ter pego do Instagram isso aí. É isso aí. É o Zé do Jeep. O Zé do Jeep é uma figura também, né? Super.
Entende muito, ele gosta, é um apaixonado pela nossa natureza. É isso. E você que vai fazendo essas filmagens? Então, cara, eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de delegar tarefas. Você é você. Eu que faço tudo, porque é um trabalho autoral. Entendi. Então é muito difícil eu Por exemplo, pegar essa imagem dessa flor, né? Então, e depois compor isso com as trilhas sonoras. Então, tudo bem, eu adoro fazer isso aí. Sim. Então, que nem eu falei pra você antes do programa, eu tô casado com o trabalho, então meu tempo é pro trabalho. Então não tem ninguém que reclama de mim, mas... não tem. Esse talvez aqui é o trecho do rio que começa Isso, começa a ficar estreito. Pra lá. Exatamente. Isso aí começa a ficar estreito. A partir daí começa... Isso é dentro da casa do Sakamoto lá. A gente estava fazendo uma pamonha, comendo lá o Pedrinho. Fazendo uma pamonha? Ou é não, esquentando uma pamonha. Esquentando uma pamonha da mãe do Lucas. Sei. E aí, ó, essa é a ponte. Essa é a ponte, Isso aí é só uma chamada, né? Sim. Eu faço que nem você também, eu faço uma chamadinha. Uma chamadinha pra... O povo ficar curioso. Tem mais aí, Luizinho? Vai passando pra nós aí. Parque esse aqui eu acho que é um outro, né? Esse aqui já é o... O que é mesmo? Esse é o Matias. É o Matias. Esse é o do Matias, é verdade. É o do Matias, lá do Matias, E você, Marco, como que você faz aqui a sua vida? Que você usufrui desse entorno da cidade? A gente procura, você consegue? A gente procura usufruir o entorno da cidade, né? Eu, por exemplo, a gente tem um sítio aqui, para você ter uma ideia, agora estou catalogando os pássaros que... você falou que ele tem 70 e poucos anos, não parece. Que é isso? Uma jovialidade de 40, uma fortaleza, né? Fortaleza, sim. Uma fortaleza e firme. Ele tá meio corcunda, né? Então, diz que tá piorando o negócio dele. Eu não perguntei, parece que foi um acidente, né? Não sei. Eu não sabe? Era a última vez que eu tinha visto ele, tava menos... menos inclinado. Menos inclinado, né? Mas olha a pele dele, não parece... Lisinha. Lisinha. Eu lembro que eu perguntei para ele, eu encontrei ele um dia, que ele vem fazer compra na cidade. Falei, você tá comprando banha, rapaz? Por que você não cria porco? Ele falou assim, as oncinhas. As oncinhas chegam perto daí... rapaz do céu, olha que interessante, fogão de lenha, né? Fogão de lenha, ele usa fogão de lenha. Mas uma coisa interessante que aconteceu, Marco, que acontece geralmente nos lugares que eu vou, que eu vou nos cantão e entrevisto certas pessoas que o próprio pessoal da cidade nem sabia que existia. Então, o pessoal de Capão está conhecendo coisas de Capão que desconhecia. Uma das dificuldades que nós temos, viu, Chico, é de que as pessoas passem a conhecer o Nascentes do Paranapanema, o Intervalos que você não foi ainda, não foi ainda que você vai, né? Porque o primeiro passo é a sua própria comunidade e conhecer ela mesmo, né? Você estava falando, Marco, o que você faz? Eu tenho um sítio e uma das coisas que a gente está fazendo no nosso sítio agora é catalogar os pássaros que tem lá, porque a gente está pensando em abrir para Airbnb, para que as pessoas possam curtir a natureza lá, e a gente entende que essa questão de visualizar pássaro, de fotografar pássaro é algo interessante. E o nosso sítio está aqui na beira da estrada, tem 160 espécies que a gente conseguiu catalogar. Vocês? Eu pedi para um parceiro, né? Tá. E eles foram um pessoal que acompanha a visitação de pássaros no Parque Intervalos, e eles vieram e fizeram um levantamento no sítio de propriedade da gente. A gente levantou, ele falou, olha, fiquei aqui 2 dias, pousou de um dia para outro e consegui catalogar. Isso aí já é o amarelo lá, como chama? Do Iau, né? Pesqueiro, água amarela. Pesqueiro amarelo, Muito legal também o pesqueiro. Ô Marco, você vê essa coisa, precisa alguém vir de fora para dar valor. E aqui mesmo, o pessoal daqui quer ir para
o de fora, para ir para Sorocaba. Tudo vai fora, Porque, ou no máximo para Disney, para Miami, né? A gente... E esquece de ver o daqui, né? E aqui tem tanta riqueza, gente, tão maravilhoso, né? O santo, é aquela coisa, o santo de casa não faz milagre? Tem a ver com isso, não? Tem a ver. Eu acho que tem. O santo de casa não faz milagre, mas tem que vir uma pessoa, né, pra estimular. Dizer que o milagre está no nariz aqui, deles. veja. Né? Você com a Dona Maura aí que mulher maravilhosa essa Dona Maura. Que energia boa. Energia boa, educada, né? É uma... Você sabe que aqui na nossa região nós temos uma participação da colônia japonesa considerável. Sim, percebi. Nós temos uma presença, nós temos clube aqui da Associação Cultural Esportiva, né? Que é o CAICAN. Né? Então, é um trabalho muito bonito também aí no pesqueiro Água Amarela, né? E eles são japoneses atípicos, porque eles são muito extrovertidos. Sim. E alegres. Sim, que não é muito... Fiquei surpreso de poder conhecer a fundo, né? Porque geralmente o japonês fica só na superfície. Assim, né? Não, mas aqui eles são bem ativos mesmo, Dona Maura. Mas é geral ou é só essa família? Não, nós temos uma vários colônia... Que são... Eu acho que o fato de nós termos aqui um clube, o CAICAN, possibilitou que a colônia japonesa... Uma integração maior. Porque, por exemplo, o meu casamento, festa de casamento foi lá. Entendeu? Então, a comunidade acabou usando a instituição e houve uma aproximação maior. Legal. Aqui tinha equipes de beisebol, a gente ia assistir. Aqui tem um sumô, que é um esporte... tem sumô aqui? Tem sumô, um dos mais fortes do estado. Mas nem tanto, alguns tem os magrinhos também, porque eles dividem por categoria. Aqui tem sumô e há uma participação efetiva da colônia japonesa, mas hoje os atletas que competem pelo sumô de Capão Bonito... não são mais japonês. Não, uma boa parte já não é. Né? Mas eles conseguem porque... diferentemente de outros lugares, aqui há uma integração. Há uma integração maior. Bacana. Que é algo interessante. Né? Muito bom. Mas o Chico, o que você poderia falar dessa experiência que você teve Brasil afora? Alguma coisa te chamou muita atenção? Pô, isso aqui vai ficar marcado na minha vida. Tem uma coisa específica, uma ou duas? Então, tem uma coisa que eu falo, sempre a generosidade e assim, a confiança que o homem do campo tem no outro. Certo. Porque as porteiras na roça geralmente estão abertas. Sim. É muito difícil encontrar uma porteira fechada, né? Difícil. E quando a porteira está escancarada, eu falo, então eu já estou em casa, porque a pessoa está dizendo sim para você. É o contrário do que está acontecendo aqui na cidade, né? Bom, na cidade a pessoa fecha, põe câmera. Põe aquelas concertinas, né? Muro alto e tal. Mas tem uma pessoa que... Eu gosto de contar essa história porque é uma pessoa que mexe com a minha emoção. Ele é um homem que 82 anos quando eu conheci, hoje ele já deve estar com 86. Certo. Ele estava tirando leite lá. Ele já é aposentado, mas ele estava tirando leite. Ele faz porque ele gosta. Ele anda todo dia lá, 2 quilômetros para chegar e para... ordenhar. Para ordenhar e cuidar dos porcos, ele fica o dia inteiro lá. Esse homem para de fazer o que ele está fazendo quando eu chego para ficar conversando comigo, né? Sim. E aí a conversa vai, a conversa vem, ele chora, ele fala e tal. E uma hora eu perguntei, mas o senhor já foi para o mar? O seu Bastião? Sim. O senhor conhece o mar? Ele falou, não conheço o mar. O senhor não quer conhecer? Eu quero conhecer. Então eu vou levar o senhor para o mar. E aquilo se tornou um compromisso meu. Sim. E eu fui lá e catei o homem um dia. A gente demorou, porque a estrada estava em obras. E 3 horas para chegar no mar. Sim. Quando chegou no mar, eu estava com a câmera, né? Sim. Não era celular que eu filmava, eu filmava com uma câmera. E a minha esposa ficava falando assim, não deixa ele entrar assim, desse jeito. Ele foi correndo, igual uma criança, para o mar. Ela falou assim, vai junto com ele. Né? Eu pensei assim, não, se ele cair, eu largo a câmera e vou catar ele, né? Sim. Não tem. E ele brincava igual uma criança lá. E chegou uma hora que bateu uma onda, né? Forte. Sim. E ele deu aquela que engole. Sei. Aí ele chega pra mim e fala assim, Chico, mas que legal essa água. Pra fazer um arroz ela já tá salgada. Ela é perfeita.
Sabe? Tá perfeita. Ele era uma criança brincando ali, sabe? Sim. Então, essas coisas assim marcam a gente, né? A pureza do homem do campo. Porque eles... Eu não sei por que eles são mais puros, né? Sim. E mais confiam nas pessoas, ainda. Confio nas pessoas. Mesmo assistindo todos esses programas malucos de televisão falando de violência, eles ainda confiam nas pessoas. Confio nas pessoas, tem aquele fio do bigode que Tem, importa a palavra. muito. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que doma cavalos ali no... Mocambo. No Mocambo, isso, nós fomos lá. E o menino, o Ferrugem, né? E eu conversando com ele, e aí eu falava com ele, eu não lembro qual que era, me refresca aí, Fernando, como que era? Mas no fim eu perguntava por que ele estava fazendo aquilo lá, né? Porque eu gosto, né? E assim, ele falando de valores, né? Ah, como é que compra um cavalo, como é que não compra, não sei o quê. E ele falava assim, e a palavra ainda vale. E o menino tem 25 anos, entendeu? E a palavra vale. A palavra vale. Então, esses valores que tem na roça... Sim. Eu não sei, a gente substituiu... O homem do interior tem. Ainda tem. Na capital também tem, mas Eu não sei aonde tem. É porque eu não convivo mais com gente da capital. Pode ser que tenha em algum lugar. Mas você tem que criar um vínculo ali, tem que criar um vínculo. Mas isso é mais expressivo na cidade pequena, né? Como a gente falou. É mais evidente, né? É mais evidente. Você, por exemplo, você vai no armazém ainda, no mercado, você ainda compra as coisas, pendura ainda, né? Então, ainda tem essa confiança mútua, né, entre as pessoas, então, né? E eu acho que é isso que, de uma certa forma, esse ser humano que é bondoso, vou chamar assim, ele existe dentro da gente, né? Então, não foi um episódio, nem dois, eu encontro isso direto. Toda vez que você parte para uma região, você 99% das pessoas, elas querem te ajudar. Elas querem te dar alguma coisa boa. Então, esse ser humano bom, e eu já várias vezes, assim, toda semana, todo dia praticamente, tem um comentário falando: Chico, depois que eu comecei a assistir seus vídeos, eu me reconectei com uma esperança de vida, sabe? Eu comecei a ver sentido na vida. Isso, para mim, é um presente que eles estão me dando, né? Porque eu jamais esperava isso. Você está contribuindo. Eu estou contribuindo, eu estou sendo importante para eles. Sim. Né? Esse valor, cara, esse valor de bem-estar, de abrir a alma humana e mostrar que tem beleza lá dentro. A gente não é só ruim. Claro que a gente pode ser ruim, mas a gente escolhe ser bom. Pronto. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você falou que é importante, uma das coisas que chama atenção é que as pessoas vivem muitas vezes num lugar isolado e vivem daquilo que tem ali, né? Aquilo que aquela hoje cada vez mais difícil, né? Mas ainda tem. Mas faz uma construção daquele. Você acabou visitando aqui a Casa Grande em Ribeirão Grande, né? O que você achou desse imóvel aí que deve ter aí seus 200 anos? Então, eu não sei ou mais, né? Não sei. É ou mais, ninguém sabe. Ninguém sabe. A idade, é algo difícil de... Então, eu achei o máximo, né? Que aquilo foi reformado com materiais naturais. Sim. A comunidade, não sei quem que teve essa ideia, reformou com bambu as ripas e com cipó. E depois botou barro nas paredes, não botou cimento, porque a primeira coisa que eles vão colocar quando tá furado de barro, eles vão colocar cimento, porque acham que não vai estragar. Eles fizeram na mão, no barro. Fizeram em mutirão. Sim. E aí o que aconteceu? Esse imóvel foi tombado. Sim. Só que esse imóvel, ele tinha uma função comunitária. Sim. Eles usavam para festa, né? Não sei se é a igreja que usava, mas tinha geralmente é a igreja. Era usado pela comunidade. No momento que tombou, não pode mais mexer, não pode mais usar. Aí eu penso, gente, por um lado é interessante que a gente tombe, mas não pode perder essa função. Que é a função social, claro, de união da comunidade, que ali era um local onde a comunidade se unia. Isso. Né? Onde a comunidade fazia festa. Até recentemente. Né? Então, é uma questão do tombamento. Tem que ter uma cláusula ali, falando assim, mas pode continuar dando uso, desde que respeite e tal. Desde que respeite e tal, né? E é interessante, porque aquilo ali, a gente não consegue saber exatamente se era algo para pouso de tropeiro, se era para
pouso de pessoal que ia trabalhar com ouro, né? Porque não tem documentação, né? Não tem documentação, né? A gente tem um outro prédio antigo aqui na cidade, que é uma igreja aqui no bairro Ferreira das Almas, que é de 1875. É o prédio mais antigo que tem em Capão Bonito. A igreja é de taipa. Uma parte é de taipa. E para cima... Não, acho que grande parte dela é de taipa. Tem alguma outra coisa, porque acabaram com o tempo modificando, né? Mas é uma igreja de Santa Cruz, que fica ao lado do cemitério, no bairro Ferreira das Almas. É uma igreja considerável, antiga, né? E aqui, pequena ela ou grande? Ela é pequena, ela é uma igreja pequena, né? De Santa Cruz geralmente é alguma promessa que alguém fez. O que aconteceu, eu acho o seguinte ali. O bairro é Ferreira das Almas, porque nós temos 2 Ferreiras na região. Um que é Ferreira dos Matos e outro Ferreira das Almas, porque no das Almas tinha um cemitério. Onde o pessoal da região enterravam as pessoas, né? E o rio ainda acabou sendo o Rio das Almas, por causa do passar atrás do bairro, e aí Ferreira das Almas, e ficou... E é coisa muita antiga. A igreja não é muito grande, né? Mas eu acho que com o tempo a comunidade cresceu, ela foi ampliada, não foi só aquela Santa Cruz pela questão do cemitério, mas tem um cemitério do lado e o dia de finados lá é um dia muito movimentado. Porque está do lado do cemitério. Está do lado do cemitério. E a região inteira, as famílias se sepultaram ali. Então, e tem também ali... Acabaram no passado, foi descoberto o túmulo de soldados da Revolução de 32. Capão Bonito teve Aqui foi um fronte de batalhas aguerridas. Batalhas aguerridas. Os últimos tiros da Revolução de 32 foram disparados aqui no bairro Taquaral. E você sabe que meu avô esteve aqui? Na Revolução de 32? Olha aí. Vamos depois juntar Olha esses ligação, dados, né? Mas ele teve uma crise de apendicite, porque eu acho que ele deve ter ficado com muito medo. Sim. Aí ele foi transferido para Itapetininga lá. Ele voltou para o hospital de Itapetininga. Ele voltou para o hospital, hospital de Itapetininga. Bom, você além de tem algum lugar que eu esqueci de perguntar? Você foi na Campininha do Monte Alegre, né? Fomos. Lá na Pousada da Gibinha. Pousada né? da Gibinha, isso. E quem mais tá? O Tatão lá? Quem é o Tatão, conversamos sobre... o Elton das Frutas Raras, maravilhoso. Você conhece o Elton das Frutas? Não conheço o Elton das Frutas. Vou ver se tá no seu... Você precisa conhecer. Você não falo para você assistir, porque é um vídeo de 3h30, porque ele deu uma aula. Mas eu acho que você pelo menos saber que isso existe é um trabalho enorme de uma pessoa que tem uma dificuldade, eu não sei se é paralisia cerebral que ele tem, né? Sim. Ele tem certas dificuldades. Sim. E ele fez um trabalho de compilação, de plantio e de divulgação de frutas da Mata Atlântica comestíveis deliciosas. Olha, rapaz do céu. E ele planta pelo método natural, sem adubo, sem nada. Sim, orgânico, tudo. Não é orgânico, porque orgânico tem certas regras que permitem alguns tipos de coisa que são químicos. Ele é natural mesmo. Ele faz natural, cara. E ele relaciona com a Bíblia, que na Bíblia está escrito as coisas, como que a gente tem que fazer. É muito doido. Sim. E assim, o que eu mais gostei nele, sabe? Ele criou uma palavra nova para ele, porque qual é a profissão dele, né? Uma pessoa que resolve desde a tenra idade começar a colecionar frutas. Sim. E planta essas frutas e tem essas... Depois quer passar para vender para os outros, né? Ele tem, eu não sei quantas frutas ele tem, eu não sei se você falou 500, não lembro quanto é. Agora tá tendo umas frutas de fora também. Sim. Na Amazônia e tal. Mas, cara, fruta que dá dentro da mata e é deliciosa. São 1.300 pés. 1.300. Cara. Só de conhecer isso aí é um conhecimento... Então, cara, ele se deu o nome de frutólogo. Ele criou essa frutólogo. palavra. Porque então nós temos... Não existe. Frutólogo. Ele tá em Campina, né? Campina do Monte Alegre. Então isso é uma atração turística, eu penso assim, né? Porque ele é aberto, ele gosta de ensinar, ele gosta de passar. Eu acho que Campina, nós temos que a região aprender um pouco com Campina do Monte Alegre. Porque o prefeito de Campina do Monte Alegre até 2000 agora e 24 era um menino que tinha... Menino? Ah, é? Era o Thiago, ele tinha paralisia, ele era o único prefeito do país
com paralisia cerebral e mesmo assim conseguia... Mas essas pessoas que têm desafios grandes, elas superam... E é uma figura humana que você não imagina. Esse Elton é assim. O único defeito do Thiago é que ele era corintiano. Eu falava para o Thiago, o problema é seu que você é corintiano. Eu tenho um irmão que é corintiano. Ele falava, mas o seu irmão é corintiano. Né? Mas ele é um exemplo que eu acho que a gente precisa, né? As cidades verem isso aí. Um prefeito que teve paralisia cerebral e conseguiu fazer a gestão, o desafio enorme para... Essa cidade ela tem aquelas plaquinhas, não sei se são normas internacionais, mas de turismo, sabe, para dizer... Sim. Rota não sei da quanta e tal. É bem legalzinho. É bem legalzinho, Campininha. Campina do Monte Alegre, né? É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo a ser seguido, né? Eu acho que tudo que, principalmente nós que estamos aqui no interior, muitas vezes é copiar as coisas que deram certo em outros lugares. Né? Por que não? Não copiar o que dá bom. Qual a dificuldade, né? De você copiar aquilo que dá certo? Tá dando certo. Aliás, eu acho que a tradição é isso. Porque tradição vem do latim trazer, tradere. Sim. Vem trazer aquilo que veio do passado. E é lógico que você vai trazer o que está dando certo. Se você não contar as guerras e outras coisas. Mas a gente vem trazendo do passado um conhecimento e uma sabedoria que nos colocou nessa posição hoje aqui. E até mesmo as burradas do passado, as guerras do passado, é importante você saber para não acontecer de novo. Boa. Para não fazer de novo. Para não fazer as merdas de novo, né? O importante do conhecimento histórico é você ver... Não repetir o erro, né? Não repetir o erro, né? Eu defendo muito, até por a gente ter jornal e procurar pesquisar, eu acho que é muito importante você... E acho que tudo isso... Saber da história, né? Saber da história. E tudo isso que você faz, tudo que... o dia a dia que você mostra, né? Das pessoas, é uma contribuição. Porque com o seu trabalho, você está deixando registrado. Termina a sua frase aí, que depois eu vou falar. Não, sabe por quê? Porque eu venho do jornal, o nosso jornal tem 32 anos. E aí a gente vem do jornal impresso, né? Como eu falei para você, a gente pega jornais antigos para ler, para contar um pouco da história da nossa cidade, da nossa região, né? E o papel, ele com o tempo se perde, né? E hoje, com a nova tecnologia das filmagens, você está dando uma contribuição para registrar algo que vai ficar para futuras gerações. Aí daqui 100 anos, uma pessoa fala, nossa, ele visitou um frutólogo. Quem isso sabe se não der um bug universal aí que acaba com todos os arquivos, né? Mas o que eu acho que é mais importante, e eu descobri isso depois, no dia que alguém falou, nossa, você está eternizando alguma coisa, né? Que é o que você estava querendo dizer aí. É mais ou menos isso. E eu pensei, gente, eternizando é muito longe, né? E aí eu me veio que o que eu estou fazendo, eu acho que mais importante, é lembrar, nesse momento, de todo o nosso potencial, daquilo que a gente pode ser agora. Né? Então, isso eu acho que tem um valor, porque é agora que a gente está vivendo. Sim. E o mais legal, crianças, adultos e idosos assistem os meus vídeos juntos. A criança fala pro avô, avô, aquelas histórias que você contava, tem aqui. E um fala pro outro. Então, promove essa união na família em torno de alguma coisa que eu acho que deve ser um valor importante, né? E o mais importante é lembrar, eu acho, que do nosso potencial, aquilo que nós estamos deixando de ser. Porque, a gente pode ser feliz agora. Olha aquele cara simples ali, analfabeto e tal. Sorrindo, né? E falando... Olha o Matias como recebe os outros. É isso. É isso. Um sertão, sozinho. E que alegria com que ele alegre. Recebe. Quando ele recebe, quando ele abre a porteira, aquela porteira para ele, é sorriso puro, né? É algo que é cativante, né? Sim. É isso. Cara, a gente pode terminar assim, porque vamos terminar com esse sorriso do Matias aqui. É isso aí. Obrigado. Muito bem, gente. Eu queria agradecer, Chico, de você nos honrar com essa entrevista aqui para o Expresso Entrevista, né? E é uma satisfação ter você aqui conosco, aqui em Capão Bonito.
Volte sempre. Fique algumas coisas para você explorar aí, para você conhecer aí. Sempre tem. Para voltar aqui e conhecer. Deram o bolinho de frango para ele já ou não? Eu comi, né? Comeu o bolinho de frango? Bolinho de frango, sim. Então tá. Tudo que eu comi aqui foi bom. Não posso falar mal de nada. Da comida não pode falar. Não. Então, mas eu também quero agradecer a oportunidade, porque assim, cada entrevistador acessa alguma parte minha. Sim. E as entrevistas nunca são as mesmas. Sim. Então eu tive muito prazer de conversar com você, que é um bom comunicador. Obrigado. Quero agradecer ao Fernando que me insistiu para vir aqui. Né? Sim. Que me convidou. E falar do seu... Se vai aparecer no meu canal isso aqui, você faça a sua propaganda também. Onde que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram o canal @Jornal O Expresso CB porque é Capão Bonito. @Jornal Expresso CB e o Facebook do Jornal O Expresso. Então a gente vai colocar na descrição do vídeo no meu canal esses links. E você tem uma seção de história lá também, né? Tenho. No nosso site do jornal, a gente tem um espaço chamado O Expresso na História. Legal. Que a gente toda semana disponibiliza um jornal antigo da nossa cidade. Com comentários? Com comentários. Aí a gente faz uma matéria com o comentário sobre a edição e disponibiliza a edição. Contextualiza e tal. A edição totalmente digitalizada. Né? E aí a pessoa vai ver lá como era, quais eram as notícias de Capão Bonito em 1920. Nós estamos, nesse momento, fazendo 1921. Vocês estão aí na ordem cronológica. Cronológica. Na ordem, quando começamos com 2019, 1919. Então já tinha imprensa aqui nessa época? Já tinha. Nós tínhamos imprensa em 1914. Então, uma curiosidade minha agora. Eu não pensei que existia imprensa tão cedo aqui. Sim. O que existia na cidade aqui nessa época? Qual era a atividade econômica? A atividade econômica na época aqui era algodão, agricultura de subsistência e algodão. Mas tinha tecelagem já? Não. Tinha. E tecelagem? Não tecelagem, mas desencaroçadoras. Isso tinha. Tinha, que pegava o algodão e desencaroçava e vendia para as tecelagens. Tá certo. Então tinha fábricas na década de 20, 10, nós tínhamos desencaroçadora, tira o caroço de algodão. E eram máquinas, ruim de falar. E eram máquinas. Devia vir da Inglaterra. Máquinas. Certo. Fernando, você que a pessoa não tá ouvindo o Fernando aqui, leva ele no Antigo Materiais Galvão e no Centro Quero Vida. São 2 máquinas que nós tínhamos. Tá parada lá, né? Não, uma se transformou em centro de acolhimento ao idoso, que o município comprou e o outro está parado, que é no centro da cidade, que eram máquinas de beneficiar algodão. Legal. Que era do ciclo da década de 1920. Mas é isso aí. Obrigado, Chico. Eu que agradeço. Eu que agradeço você vir aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, Luizinho.